EPROC, meu amor virtual. Mais um bloco do curso básico de EPROC 3.0. Nos blocos anteriores, estávamos na tela Lista de processos por localizador. Telinha muito importante. Várias funções. Falamos da criação de minutas em lote. Primeiro, lá no começo, eu falei da criação unitária de minutas. Quem aprende a forma de criar minutas de maneira unitária vai perceber que a maneira de criar minutas em lote é muito parecida. O formulário é praticamente o mesmo, a única diferença é que no formulário da criação de minutas em lote, você tem que dar o nome para o lote. O resto é o mesmo. E aí, verificamos como fazer a gestão desse lote. Vimos isso no bloco anterior. E agora vamos dar prosseguimento. Então, uma das formas aí de trabalhar, nós acompanhamos pelo criar minutas em lote. Agora, vamos prosseguir com movimentação em bloco. Lançar um evento em vários processos ao mesmo tempo. Estou aqui na tela Lista de processos por localizador. Nessa tela está contida uma lista com 14 processos. E aí é importante que o usuário se familiarize com essa coluna Último Evento. Veja que nessa coluna Último Evento, todos os processos, né, vamos chegar lá até o final, confirmamos que todos os processos, o último evento foi aquele despacho que nós criamos e assinamos em lote no bloco anterior. Agora estão todos com despacho. Vamos supor que nesse processo o próximo passo fosse a abertura de conclusão em todos os processos de uma só vez. Vamos supor que nós tivéssemos que criar processos todos de uma, abrir conclusão em todos os processos de uma só vez. Não é muito diferente do que nós fizemos da criação de minutas em lote. A operação é parecida. Nós iremos aqui selecionar todos os processos, né? Selecionamos aqui os 14 que nós desejamos abrir a conclusão, que é um evento em lote. Então, nós clicamos em movimentação em bloco. Movimentação em bloco é onde nós lançamos os eventos. Os eventos são os atos praticados, são os atos processuais praticados no EPROC. Então, eu venho aqui em movimentação em bloco e clico em movimentação em bloco. Vamos para a próxima tela, movimentação processual em bloco. Quem já movimentou processos lá na tela consulta processual, detalhes do processo, vai se familiarizar aqui com essa tela, vai se sentir mais ou menos em casa porque a estrutura é parecida. Eis aqui na tela movimentação processual em bloco todos os processos que nós queremos movimentar de uma só vez. Ele também trabalha com preferências. Vamos supor que eu queira lançar o evento de conclusão para despacho decisão sem uma preferência. Se eu quisesse lançar a conclusão por meio de uma preferência, eu viria aqui em clicar em listar todos. Eu não tenho uma preferência, eu tenho preferências para movimentação unitária, mas eu não tenho preferências para movimentação em bloco. Não tem problema. Veja como é fácil resolver também essa questão. Eu venho aqui em evento a ser lançado e vou lançar manualmente, o famoso método manual no EPROC, usando a mãozinha. Eu venho aqui e seleciono conclusos para decisão e despacho.
que no EPROC federal é uma coisa só. Em outros EPROCs é separado. Daí, eu seleciono a conclusão. Se eu quiser criar essa preferência para utilizá-la em casos futuros, eu venho aqui e crio uma nova preferência de movimentação em bloco. Eu venho aqui, conclusão, despacho, decisão. E não clico em marcar como padrão, não utilize essa opção, passe longe dela. E eu vou então aqui clicar em salvar preferência. E o sistema me diz que eu salvei essa preferência com sucesso. Então, se você vai trabalhar com conclusão em lote, em bloco, se você vai lançar conclusão em vários processos de uma só vez, você pode criar essa preferência e veja que agora ela aparece, ó. Eu criei essa conclusão, essa preferência diante dos seus olhos. E agora eu posso acionar essa preferência de conclusão em lote, se você quiser agilizar aí o procedimento de lançamento de conclusão. Então, selecionei o evento conclusão para lançar em todos esses 14 processos. Verifique que não tem nenhum documento atrelado a essa conclusão, ela está correta. Depois que eu fiz essa operação, eu venho em movimentar em bloco. Eu venho em movimentar em bloco e veja que ele me apresentou um extrato, um resultado da operação, e ele me informou que nos 14 processos ele abriu conclusão com sucesso. Então veja só, você poderia lançar conclusão um a um, você poderia lançar a conclusão em um, depois produzir a minuta. Veja que aqui você já abriu 14 conclusões simultaneamente. Então, agora o que a gente faz? Criada essa conclusão, nós vamos aqui na nossa lista de localizadores. Eu venho aqui no localizador onde eu abri as 14 conclusões, abro a lista por meio da tela lista de processos por localizador e verifico que em todos os processos aqui foram abertas as 14 conclusões. Veja que rapidinho para lançar eventos com rapidez no eProc de uma só vez. Então, essa foi o lançamento de eventos em mais de um processo por meio de movimentação em bloco no eProc. Lançar um evento em vários processos ao mesmo tempo. Então, nós em bloco anterior, nós falamos em blocos anteriores, criar minutas em lote e falamos da movimentação em bloco, nós falamos da movimentação em bloco, tudo na maravilhosa telinha lista de processos por localizador. Qual é a importância dessa tela em relação aos localizadores? Você pode, dependendo da forma como você desenhar a sua estrutura de localizadores, a sua cadeia de localizadores, você pode aí criar um localizador para movimentações em bloco ou para lançar eventos em bloco ou criar minutas em lote. O eProc oferece aí várias opções e você pode criar um localizador etiqueta que indique que processos que estejam nesse localizador é para abrir a conclusão em lote. Você pode determinar que sejam armazenados processos e que atingido aí 25 processos, por exemplo, você cria um lote de processos com conclusão aberta e depois um lote para assinatura de minutas. Fica a gosto do freguês, basta saber o que o eProc te oferece. Então aqui eu mostrei uma das telas que permite a movimentação em massa de processos no eProc por meio da tela lista de processos por localizador. E os dois botões que se destacam nessa tela, o criar minutas em lote e o movimentação em bloco.
Fizemos aí uma movimentação em bloco, abrimos 14 conclusões de uma só vez nos processos desse localizador. Essa é uma das formas, uma das telas de movimentação. Na playlist Moto e Movimentação Processual do EPROC, eu falo mais a respeito. No próximo bloco, eu vou demonstrar aí um outro local de movimentação processual e assim o usuário que assiste a esse curso básico tem noções de movimentação unitária e movimentação em bloco, as telas e como operar. E aí o seu primeiro dia de trabalho fica tranquilo, ele produz mais e sobra tempo para fazer a festinha, não é, doutora Mônica? Doutora Mônica gostaria que a chegada do EPROC em sua unidade fosse feliz e no primeiro dia o pessoal fizesse uma festa, porque realmente a chegada do EPROC é uma notícia boa. Até o próximo vídeo.